Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar, estudando o capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, Paulo ele vai nos ensinar sobre a humildade no serviço de Deus, lembrando que somos apenas administradores dos mistérios do Senhor e que todo julgamento pertence somente a Deus. Mas antes de a gente iniciarmos, meus irmãos, eu peço carecidamente a cada um de vocês, se inscrevam no canal, meus irmãos, e ativem o sininho. Porque cada vídeo que eu postar, vocês serão notificados pelo YouTube assim que vocês ativarem o sininho e se inscrever. Mas se não se inscreverem e não ativar o sininho, infelizmente o YouTube não vai notificar vocês o próximo vídeo que eu postar. Por isso que a sua inscrição e a ativação do sininho que vocês fazem é muito importante para o canal. E também, meus irmãos, ajudam a fortalecer o canal e ao YouTube a recomendar a mais e mais pessoas para que mais irmãos venham conhecer a Palavra de Deus. Então, já se inscreveu? Já deixou o joinha? Já ativou o sininho? Ótimo! Vamos agora para o estudo da Palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, vamos ver os primeiros versículos do 1 até o 5, onde vamos ver os administradores dos mistérios de Deus, dos versículos do 1 ao 5. E como sempre fazemos, vamos ler primeiro e logo após vamos estudar o versículo do 1 ao 5. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor, mas, para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, do 1 até o 5, Paulo, ele se apresenta como servo de nosso Senhor Jesus Cristo e administrador dos mistérios de Deus. E também, Paulo, ele lembra que o verdadeiro julgamento não vem das pessoas, não vem dos homens, mas vem somente de Deus, do nosso Senhor, que só Ele revelará as intenções de cada coração humano. E aqui, meus irmãos, aprendemos também que o mais importante diante de Deus é a fidelidade. É sermos fiéis, meus irmãos. Não é a aparência ou a opinião dos outros. Não. O mais importante é a nossa fidelidade diante do nosso Criador. É sermos fiéis diante do nosso Pai. Por isso que, para a nossa realidade, esses primeiros versículos aqui nos ensinam o seguinte, que nós temos que buscar, meus irmãos, agradar a Deus em tudo o que fazemos. Agradar o nosso Pai, o nosso Criador, em tudo o que fazemos. Sempre sabendo
que Ele conhece cada um dos nossos corações. Cada um. Por isso, busquemos agradar sempre a Deus em tudo o que você fizer, e não as pessoas, não a opinião dos outros, mas sim a opinião de Deus. O que Ele acha disso? O que nosso Pai, Ele acha a gente fazendo isso? É isso que temos que buscar, agradar sempre a Deus. E meus irmãos, agora nesses próximos versículos, do 6 até 8, nós vamos ver aqui o orgulho humano versus a humildade cristã. Desses próximos versículos, do 6 até o 8. Vamos ver aí. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso, não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Meus irmãos, olha essa palavra aqui que Paulo nos ensina. Paulo, ele repreende os coríntios aqui nesse versículo. Ele repreende. Mas por que Paulo repreende os coríntios? Porque os coríntios, eles se enchem de orgulho. Eles são muito orgulhosos. Por isso que Paulo, ele repreende os coríntios. Como se as qualidades desses coríntios viessem deles mesmos. Viessem deles mesmos. Tudo, meus irmãos, tudo que temos é dom de Deus. Tudo que temos. Por isso que aqui, nesses versículos aqui, é forte as pessoas que são orgulhosas. Cuidado, porque aqui nós aprendemos que a soberba, ela afasta de Deus. A soberba afasta de Deus. Mas a humildade, ela mantém o nosso coração no lugar certo. Temos que ser humildes, meus irmãos. Temos que ser humildes. Tudo o que fizemos aqui, tudo o que temos aqui, é do Pai. É dom de Deus. Não nosso, é dom de Deus. Por isso que Deus não fez a gente superior aos outros, de maneira nenhuma. Deus fez cada um igual. Ninguém superior a ninguém. Somos iguais. Por isso, meus irmãos, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Porque o orgulho, a soberba, afasta Deus. Afasta a pessoa de Deus. E para nossa realidade, esses versículos aqui nos mostram o seguinte também, que nós temos que reconhecer que tudo em nossa vida é graça de Deus. E nós temos que vivermos com gratidão, meus irmãos. Com gratidão. E não se acharmos, não sermos orgulhosos de maneira nenhuma. Nós temos que agradecer a Deus pela vida, pelo sustento, por você estar vivo. Você já agradeceu a Deus hoje? Agradeça. E sempre que você acordar e ter uma nova vida, agradeça a Deus. Agradeça. E tudo que você tiver, agradeça a Deus. Dê graças a Deus. Porque tudo que nós temos é dom de Deus. Tudo. E não da gente, mas de Deus. E aqui, meus irmãos, agora, nesses próximos versículos, do 9 até o 13, nós vamos ver aqui um exemplo. O exemplo dos apóstolos, dos versículos do 9 até o 13. Vamos ver aí, do 9 ao 13. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos,
no último lugar, somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora, temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos. Temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, Paulo, ele mostra como os apóstolos viviam. Os apóstolos viviam perseguidos, viviam desprezados, sofrendo fome e trabalho duro. Tudo isso foi como os apóstolos viviam. Paulo está demonstrando aqui. Os apóstolos, eles suportavam, meus irmãos, tudo por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo eles suportavam. Respondendo sempre ao mal com o bem. Por isso, como aprendemos, meus irmãos, na carta de Romanos, temos que vencer o mal, não com o mal, mas vencermos o mal com o bem. E aqui nesses versículos, aprendemos que seguir Jesus vai exigir coragem e disposição de cada um de nós para enfrentarmos dificuldades. Nós vamos passar aperreios, como diz o Matuto, aperreios. Nós vamos passar dificuldades, sofrimentos, problemas, tudo isso. Mas seguir Jesus, meus irmãos, exige tudo isso, coragem e disposição de cada um de nós. E aqui, para a nossa realidade, aprendemos o seguinte: não desanimemos diante das provações quando vêm. Lembrem-se de que os apóstolos perseveraram até o fim por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos que aprender com esse exemplo dos apóstolos. Perseverarmos, meus irmãos, firmes na fé. Por isso que aprendemos isso hoje dos apóstolos. Estamos passando dificuldades, estamos passando sofrimentos, estamos. Mas lembrem, tudo isso por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso. E nós temos que perseverar, meus irmãos, até o fim. E agora, vamos ver aqui Paulo como pai espiritual, dos penúltimos versículos, do 14 até o 17. Ok? Vamos ver aí. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois, quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso, estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Meus irmãos, aqui nesses versículos, Paulo ele se apresenta como o pai espiritual dos coríntios. Ele se apresenta como um pai espiritual para os coríntios.
pois foi ele quem anunciou o evangelho aos coríntios. Foi Paulo. E Paulo também pede que sigam o exemplo dele, assim como ele segue Cristo. Aprendam o exemplo de Paulo. Paulo demonstra isso. Ele pede que sigam o exemplo dele, porque ele segue Jesus e não as pessoas. E aqui, meus irmãos, aprendemos que na fé nós precisamos de exemplos que nos ajudem a caminhar segundo Jesus. Temos que aprender com os exemplos das pessoas que seguem a Cristo verdadeiramente, os caminhos de Jesus. Porque, meus irmãos, para a nossa realidade, nós temos que valorizar quem foi instrumento para a sua conversão e procurarmos também ser um exemplo, meus irmãos, para os outros. Nós temos que ser exemplos. Nós somos pecadores, somos falhos, Deus sabe disso. Mas que nós tenhamos que nos esforçar, meus irmãos, para sempre viver agradando a Deus e ser sempre exemplo para as outras pessoas. Porque só assim, verdadeiramente seremos discípulos de Cristo. E para finalizar, meus irmãos, esse capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nos últimos versículos, do 18 até o 21, do 18 até o 21, isso mesmo, do 18 até o 21, vamos ver aqui o poder do reino de Deus, dos versículos 18 até o 21. Vamos ler aí. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então, vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo adverte. Adverte quem, então? Os que estavam arrogantes, pessoas arrogantes em Corinto. E aqui, Paulo também lembra que o verdadeiro evangelho não é apenas um discurso, não, mas é a manifestação do poder de Deus. Por isso, meus irmãos, que o verdadeiro evangelho, a pessoa que prega verdadeiramente, ela prega não apenas um discurso, mas ela prega a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus. É isso, meus irmãos. E aqui nesses últimos versículos, aprendemos que a fé, ela não é teoria, mas é uma vida transformada pela força do Espírito Santo. A fé é assim, meus irmãos. A nossa vida tem que ser transformada pela força do Espírito Santo. E como, Tom? Eu posso ser transformado. Como ter uma vida transformada pelo Espírito Santo? Temos que buscar, meus irmãos, viver o Evangelho, o que estamos estudando, na prática, praticando dia após dia, no nosso dia a dia, nas nossas correrias. Temos que praticar o Evangelho de Deus, não apenas estudar, e deixar que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Temos que deixar, meus irmãos, o poder de nosso Criador manifestar em nós, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Por isso que não apenas temos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, viver a palavra de Deus, porque só assim, vivendo, praticando o Evangelho, nós teremos uma vida transformada pelo Espírito Santo. Por isso, busquemos viver isso que estamos estudando, meus irmãos. Não apenas ouvir, mas viver o verdadeiro Evangelho. E para finalizar, meus irmãos, aprendemos nesse capítulo 4
5 lições aqui, 5 coisas. Primeira lição, que o servo de Cristo, ele deve ser fiel, fidelidade e humildade, não ser orgulhoso. Aprendemos isso. Segunda lição, que tudo que a gente temos aqui é dom de Deus e não da gente. Segunda lição. Terceira lição, os apóstolos nos deram exemplo de perseverança nas provações. Temos que perseverar e não desistir. Quarto, precisamos de guias espirituais que nos aproximam de Cristo. Quer dizer, de pessoas que são exemplos na caminhada cristã, verdadeiros. Temos que estar perto dessas pessoas que levam a gente para Cristo. E aprendemos também, meus irmãos, que o reino de Deus é vida no Espírito Santo. Não apenas de palavras, mas temos que viver isso que estamos aprendendo. Foi isso que esse capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos ensinou. E meus irmãos, antes de a gente finalizar esse estudo de hoje, eu peço carecidamente, meus irmãos, a cada um de vocês, como sempre eu peço, se inscrevam no canal, meus irmãos, e ativem o sininho. Porque fazendo dessa forma, vocês ajudam o canal, fortalecem o canal e ainda, meus irmãos, ajudam a que o canal, o YouTube, recomenda esse canal para mais e mais pessoas e mais irmãos irão conhecer a palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho é muito importante para o canal. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudar mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá!